José Manuel Fernandes, muito bom dia. O mundo está todo a olhar para os Estados Unidos, mas e a China? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Ora bem, eu acho que é muito importante olhar para a China, porque a China está a transformar-se na maior potência económica mundial e dentro de muito pouco tempo, não apenas nisso, mesmo na maior potência mundial em termos de projeção de força e de influência. Portanto, e isso é relevante porque, para todos os efeitos, nós vivemos nos últimos séculos, não é só nas últimas décadas, nos últimos séculos em que as grandes potências, as maiores potências, eram potências não só da nossa cultura, digamos assim, como potências que tinham uma cultura democrática. Falo do Império Britânico e depois dos Estados Unidos. Portanto, ou se quiseres, do Reino Unido e dos Estados Unidos. Agora, para regressarmos, porque é um regresso, a um mundo em que a principal potência é a China, implica percebermos o que é que isso possa significar, não é? Não quer dizer que isso vá inevitavelmente acontecer. Ora bem, porque é que eu acho que isso é relevante? Primeiro, a guerra comercial entre a China e os Estados Unidos não começou agora. E a tensão dos Estados Unidos para com a China também não começou agora. Nós podemos dizer, de alguma forma, que os Estados Unidos começaram a olhar mais para o Pacífico do que para o Atlântico no tempo da administração Obama, portanto é anterior ao próprio Trump, e depois, com a administração Trump, começaram a aplicar à China tarifas mais pesadas e entrar numa certa guerra comercial. Isto numa altura em que a China também estava a mudar. Portanto, e é preciso ter isso em consideração. A China de 2025 não é a China de 2001, ou se quiseres, de 1989. Porquê é que eu estou a usar estas datas? Porque a China, ainda muito menos de 1976. Porquê é que eu estou a usar estas datas? Primeiro, porque 76 é quando morre Mao Tse-tung, portanto, e há a sucessão onde a figura determinante vai ser Deng Xiaoping, portanto, e a China deixa um modelo maoísta, que não tinha apenas a ver com a Revolução Cultural, mas tinha a ver com um tipo de culto até da personalidade e de centralização do poder que desapareceu, e, portanto, e uma visão do que deve ser a economia que muda radicalmente, portanto, com Deng Xiaoping. Portanto, é bom enriquecer, temos de ter economia de mercado, vamos continuar a ter controle do Partido Comunista, mas temos de ter economia de mercado. Depois temos um período de grande indefinição, que é um momento em que se acredita que isso vai levar à democratização e ao choque de Tiananmen, 1989. Deng Xiaoping era vivo e ele é determinante na decisão de que o Partido Comunista não pode perder o controle. Mas mesmo assim, vamos continuar a continuar num período de abertura, de crescimento, de criação, primeiro criação de zonas económicas especiais, depois de alargamento do modelo um pouco a todo lado, e a entrada da China para a Organização Mundial de Comércio, que ocorre no final de 2001. Há aqui todo um período em que mais uma vez se acredita que a China vai criar uma classe média cada vez maior, e é um parceiro, portanto, taxas de crescimento absolutamente alucinantes, acima dos 10% ao ano, portanto, uma capacidade de tirar pessoas da pobreza sem paralelo, portanto, e um parceiro económico fundamental para todo o mundo ocidental, porque transformou-se numa espécie de fábrica do mundo. Portanto, ia-se fabricar à China, porque na China era mais fácil fabricar, mais barato fabricar. Eles tinham uma qualidade de prestação de serviços industrial muito boa. E, portanto, nós hoje andamos todos, mesmo aqueles que andam com, por exemplo, telemóveis de marca americana, são boa parte deles fabricados na China. Não é preciso andar com os telemóveis Huawei ou Xiaomi para ter noção de que boa parte dos componentes de um iPhone
são fabricadas na China. Portanto, para já não falar de não sei quantas outras coisas. Portanto, temos uma transformação, mas depois temos a chegada da crise de 2008, portanto, a crise, quer dizer, primeiro a crise do Lehman Brothers, que cria uma enorme aflição em todo o mundo ocidental, mas em particular nos Estados Unidos, e, ao mesmo tempo, abre, de alguma forma, a oportunidade à China de perceber que pode tornar-se mais depressa do que se imaginava uma potência dominante, e não apenas uma potência emergente. E isso vai ganhar muita importância com a chegada ao poder de Xi Jinping. Uma das coisas curiosas é que, naquilo que podemos considerar a Constituição chinesa, fala-se do pensamento de Mao Tse-tung, fala-se do pensamento de Deng Xiaoping e fala-se do pensamento de Xi Jinping. Há vários líderes pelo meio que tiveram, enfim, que sempre que há um líder há ali, mas havia até uma rotina de sucessão que se tinha criado, até na sequência da própria forma como Deng Xiaoping tinha dirigido a China sem ser o dirigente máximo, e com Xi Jinping não é apenas a acumulação de poder na própria figura de Xi Jinping, são várias coisas ao mesmo tempo. Por um lado, uma mistura política e ideológica entre, por um lado, uma fidelidade à ortodoxia marxista e leninista, no sentido de, sobretudo leninista, no que diz respeito ao controle do partido sobre a sociedade, e, ao mesmo tempo, um populismo nacionalista. Portanto, a China regressou a um discurso nacionalista para dentro e para fora. Para dentro e para fora. E a um controle da sociedade como há muito tempo não sucedia. Isso é muito evidente porque na China a maior parte da população são chineses mas há inúmeras minorias e regiões supostamente autónomas, e tudo nessas regiões, do Tibete a Xinjiang, se transformou quase que um campo de concentração. Não apenas porque, enfim, primeiro os chineses começaram a ocupar os lugares todos. Eu estive já há muitos anos no Tibete e, de facto, percebia-se que tudo o que mexia, ou melhor, tudo o que era mais relevante, comércio, coisas desse género, exceto as coisas tradicionais para os turistas verem. Portanto, eram já chineses, portanto, que tinham migrado para aquela região e com uma capacidade de trabalho incrível. Eu na primeira noite que passei na China fiquei surpreendido, não vou agora contar a história, mas fiquei surpreendido e disse, pá, isto é uma mentalidade diferente da nossa. Isto é uma mentalidade diferente da nossa. E agora temos a perfeita noção que, sobretudo naquela região onde o islamismo tem influência, portanto, já a caminho da Ásia Central, aquilo é uma verdadeira, digamos, campo de concentração global e com incapacidade de divergência. E isto é muita doutrina Xi Jinping. O que é aqui que é muito diferente, nós muitas vezes temos dificuldade em compreender? Primeiro, do ponto de vista histórico, a China foi quase sempre, ao longo da história, a região do mundo mais desenvolvida e mais rica. E é uma coisa que nós não temos muitas vezes percepção disso. Portanto, quando comparamos, enfim, nos estudos que existem, que é muito difícil imaginar o poder de compra e o conforto das sociedades quando vamos andando para trás, não é? Mas o único momento em que no Ocidente houve algo de semelhante foi durante o período áureo do Império Romano. E, portanto, até ao século XVIII, praticamente, e repara, ao século XVIII já é pós-Império Português, já é pós-Renascença, já estamos a entrar na modernidade na Europa. Mas até esse período, a China continuava a ser a maior economia do mundo
e a região com digamos, um grau daquilo que nós poderemos considerar desenvolvimento e de bens à disposição das pessoas maiores. Portanto, e isto é relevante porque a forma de pensar, enfim, a cultura, nós estamos muito marcados pela nossa herança cultural. Independentemente do que se pensar, é uma herança cultural judaico-cristã, com influências gregas, influências, podemos, orientais, quer dizer, médio-orientais, desde do Egito para cá, portanto, mas depois com regiões monoteístas. Não há nada de muito, quer dizer, a cultura chinesa é diferente, não é a mesma coisa. E só para se ter ideia, nós temos na nossa cabeça e da forma como muitas vezes raciocinamos, uma divisão que para nós é quase genética, que é à matéria e ao espírito. Portanto, e não é preciso ser religioso, repara, isso é portanto, evidente naturalmente para quem é qualquer tipo de fé, a ideia de que há um espírito, algo no além, faz todo o sentido, mas mesmo para aqueles que são assumidamente ateus, como por exemplo é toda a escola marxista chamou ao seu pensamento materialismo histórico e materialismo dialético. Portanto, continuava dentro do mesmo paradigma. Na China isso não existe, e para mim eu devo dizer que é difícil imaginar ou sequer conceber como é que se pensa sem esta dualidade. Só para ter ideia da diferença. Depois há outra coisa de que eu já tenho falado muitas vezes aqui, a propósito de outros temas, designadamente quando saem os pizzas, quando saem essas coisas, que é a cultura chinesa é uma cultura e a sociedade chinesa sempre teve uma componente meritocrática, em vez de ter o domínio aristocrático. Isto não quer dizer que não tenha tido inúmeras guerras civis, inúmeras. Portanto, senhores da guerra, muitos problemas desses, mas na corte a tradição era que a burocracia do topo eram os mandarins, não é? Mas os mandarins não eram os nossos nobres, digamos, por serem filhos de nobres. Por linhagem. Não eram os nobres por linhagem, não era quer dizer, não se era, repara, até há muito pouco tempo, para comandar um exército na Europa, era preciso ser aristocrata, não é? Quer dizer, repara, não é? Portanto, até ao século XIX, não é? Isso quando acabam as aristocracias, oficialmente, não é? Quando o poder passa a poder ser exercido de outra forma, a verdade é que os exércitos vão perpetuar essa linhagem. Sim. Durante décadas. Os exércitos são uma espécie de reduto dos aristocratas. Sim, portanto, enfim, claro que há exceções e Napoleão... Combatiam pela bandeira, não é? Repara. Sim. A bandeira do nobre. Claro, e claro. Não só, mas porque isto continua muito mais, quer dizer, eles não são logo... E depois não são, às vezes, logo de origem assim, não é? Uhum. Portanto, muitas vezes são promovidos como aristocratas a seguir, não é? Portanto, mas a ideia de ter um plebeu que se pode tornar no marechal, enfim, olha, mais depressa no Império Turco do que em qualquer dos países europeus, não é? Portanto, no Império Otomano, quero dizer, não é mais correto dizer assim. Bem, e a China não era assim, portanto, havia um mandarinato, tinha provas, tinha exames, era preciso provar que se tinha competência para chegar lá. Não bastava ser filho de um nobre. Portanto, a nobreza nesse sentido não existia. Isto é muito relevante porque isto valoriza a educação. Já falámos inúmeras vezes desse problema aqui e, portanto, a importância que eles dão à educação. Portanto, eles têm algo que não se ganha de um dia para o outro. Eu devo dizer que a primeira vez que me falaram deste assunto e que me chamaram a atenção para este assunto foi há 30 anos, numa visita que eu estava a fazer aos Estados Unidos, e onde fui visitar uma escola secundária
na Califórnia, em San Diego, em concreto, e ao conversar com os professores, e portanto, repara, San Diego, Califórnia, é uma zona muito mista. San Diego é cá no sul, inúmeros hispânicos, portanto, os chamados WASPs, não é? Os anglo-saxões protestantes, e depois também uma presença forte de orientais, até porque na Califórnia havia chineses e japoneses que tinham vindo muito já no século XIX. E é lá que me dizem, perguntam, mas quem é que aqui, como é que são aqui os alunos se exportam e tal, havia coisas desde, enfim, havia aquele problema clássico das armas à entrada da escola, mas depois havia outra coisa que era, os orientais não têm comparação. Nós sabemos que não tem comparação, e porque isso vem de casa, e portanto nós aqui, falando com professores, nós aqui percebemos que há uma questão diferente. Portanto, isto passa-se não apenas na China, mas nas culturas orientais, e é muito relevante. Relativamente àquilo que foi acontecendo na China, há outra coisa muito, muito importante, é que no período de arranque do desenvolvimento, a China sobretudo copiava ou sublocava, se quiser. Havia situações em que, por exemplo, havia uma fábrica, havia uma fábrica na Europa que estava a ser desativada, desmontada, e vinham cá um empresário chinês, levava a fábrica velha para lá, montava lá, porque o que eles precisavam era qualquer coisa, não é? Fosse uma cirurgia, fosse o que fosse, não é? E agora não é assim. Com muito depressa, eles foram criando um sistema de inovação e conseguindo praticamente sempre enfrentar as situações de bloqueio, de tentativas de bloqueio. Basta recordar, mais uma vez, um exemplo porventura paradigmático, o Huawei. A Huawei tem já alguns tempos e entrou nos mercados como fornecedor de modems para empresas de telecomunicações. Portanto, equipamento pesado, digamos assim. Equipamento pesado, há 20 anos. Hoje em dia, eu acho que já se vendem mais Huawei que iPhones no mundo, bastante muito mais. Portanto, e a qualidade do produto, aquilo que ele oferece, não, quer dizer, podemos considerar que há coisas que têm a ver com o design, com isto, com algumas aplicações, por aí adiante, que continuam a ver quem prefira uma coisa e quem prefira outra. Mas estamos a falar de uma capacidade de criar produto próprio muito, muito, muito especial. E aqui, a área onde, nos últimos anos, com algo que foi planeado, não foi apenas, quer dizer, há ali uma mistura que é talvez, digamos, aquilo que é a essência de Xi Jinping, que é, por um lado, controle absoluto de tudo pelo partido. Pronto, aí leninismo. Por outro lado, nacionalismo económico. Mas sem fugir da ideia de que as pessoas podem continuar a enriquecer, mas quem manda é o partido. Mas o partido também ajuda naquilo que for necessário, o governo também ajuda. Portanto, e se for necessário fazer mega investimentos para rapidamente, muito rapidamente, conseguir criar produtos competitivos, o Estado também está cá para isso. Portanto, o que faz com que as condições competitivas da China são, em 2001, quando entra para a Organização Mundial do Comércio, e em 2025, quando tem o peso que já tem, são diferentes. Porque nós estamos num mundo onde, por regra, as maiores potências económicas, até por regras da própria Organização Mundial do Comércio, os governos não... Quer dizer, a regra é concorrência e, portanto, a intervenção de dinheiro público, em princípio, deve estar vedada ou limitada. É totalmente diferente quando tens uma situação em que isso não acontece e há um investimento muito grande. O tema, repara, o tema que nós agora falamos muito, das terras raras, já foi um tema era um tema já de discussão há 10 anos, pelo menos no primeiro mandato de Trump, porque de facto, e a China chegou a proibir a exportação. Portanto, estamos a falar de algo que se passou já há muito tempo. Portanto, são coisas para as quais muitas vezes não estamos atentos,
mas que acontecem. Repare, e portanto, além disso, e também já falámos disto várias vezes, a capacidade de produzir engenheiros, portanto, e engenheiros competentes é incomparável com o resto do mundo. Portanto, a China sozinha produz mais engenheiros, as suas universidades produzem mais engenheiros e engenheiros de topo do que a Europa e os Estados Unidos juntos, todos, portanto, mas de longe, portanto, estamos a falar de uma proporção incomparável, ajuda a explicar como é que, de repente, temos algo que nós, quer dizer, que não pode deixar de nos surpreender, que é assim, nós tínhamos um domínio, quer dizer, quem é que diria há 5 anos que os melhores carros do mundo não eram os europeus? A Mercedes, os BMW, e por aí adiante. E de repente aparece algo disruptivo chamado Tesla. Portanto, dizendo, estamos a fazer transição energética, precisamos de ir para carros elétricos, e de repente temos algo que começa a andar o número de quilómetros minimamente necessário para as pessoas terem confiança, carregar mais depressa, e por aí adiante. E agora temos, de repente, algumas marcas que conhecemos, como a BYD, outras nunca ouvimos falar, não ouvimos falar. Já aí andam. Mas que já aí andam, e que não só são competitivas, coisa que as marcas europeias não são com a Tesla, em termos digamos, de inovação, são digamos, na qualidade de construção, na qualidade dos materiais, os estofos são mais perfeitos, os revestimentos são de melhor qualidade, mas o que está por baixo, não é competitivo ainda. Vamos do software até à qualidade do motor elétrico. Mas agora temos anúncios feitos pela China que nos deixam de boca aberta. Há na China uma rede montada já que funciona, e já existe na Europa também em parte, mas pequenina, ainda não tem significativo, de um sistema que a Tesla desistiu de desenvolver, que é, em vez de chegares a um posto de carregamento e esperares 20 minutos, no caso da Tesla 20 minutos dá, no caso de um carro europeu só preciso 1 hora ou 2 horas para carregares a bateria. Chegas a um posto de abastecimento, entras numa espécie de uma garagem e em 3, 4 minutos, o tempo que levas a carregar, se fores carregar gasóleo ou gasolina, substituem-te as baterias. Há uma marca chinesa que apostou nisso e na China já há milhares de estações destas. Portanto, não sei se a rede é suficiente, a China é um país enorme, é um continente, mas já há. Portanto, e isto é uma tecnologia que a Tesla hesitou e não foi por aí. Há agora, um dos segredos da Tesla é o sistema de supercarregamento, superchargers, que é uma rede que ela vai montando e que permite carregar os carros muito depressa. Agora, há uma marca japonesa, que eu já não sei qual é que é, não sei se é a BYD, se é uma outra, que anunciou um sistema em que vai diminuir o tempo dos 20 minutos para 5 minutos. Estamos no tempo de carregamento de um carro, de ir a um posto de gasolina, meter a gasolina e pagar. E provavelmente ali nem é preciso, porque tu ali... E nem tens de lavar as mãos. E não tens de lavar as mãos, ligas a bateria, depois aquilo descarrega automaticamente. E não há o problema de se trocar a gasolina com o gasóleo. E não há o problema de trocar a gasolina com o gasóleo, e não tens que a seguir ir pagar porque descontam automaticamente no teu cartão de crédito, porque está lá no software na altura em que compraste. Essa parte, sobretudo, não se trocar a gasolina com o gasóleo, não se ficar ali para ter mesmo a certeza que aquela mangueira corresponde àquele combustível. Ou a gasolina consumo sem chumbo e tal, pronto. Enfim, portanto, tens já estão à frente. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que já estão à frente. Aliás, a guerra com o Huawei, já foi há aqui e o boicote ao Huawei, as sanções ao Huawei, era porque a tecnologia era melhor que a tecnologia americana e europeia. Foi por isso. E depois é evidente, depois há aquelas coisas, eles com isto vão controlar e vão controlar tudo. Quer dizer, porque pode acontecer, não sei se acontecia, se não acontecia, mas pode, no limite, acontecer. E se não acontecer hoje, pode acontecer no futuro, porque o software está sempre a desenvolver-se e a capacidade de desenvolvimento de software dos chineses é mesmo muito relevante. Portanto, e agora, eu
enfim, não queria demorar muito mais tempo, mas queria só apenas chamar a atenção para a forma como é que isto pode acontecer. Quer dizer, já se percebeu, ou penso eu, que devíamos todos estar a perceber que a doutrina Xi Jinping veio para ficar. Quem estiver atento, eu no outro dia fiquei surpreendido, não estava à espera de ver isso, mas entrei numa livraria em Lisboa e encontrei algo que eu conhecia do tempo do Lenin e do Mao, que é as obras completas de Xi Jinping, numa livraria portuguesa. Não sei se já havia em português, mas não havia só em chinês, porque senão eu não sabia que eram as obras completas de Xi Jinping pela lombada. Havia pelo menos em espanhol, inglês e francês. Vários volumes, assim, era uma prateleira inteira. Não sei porque é que aquilo era naquela livraria, não vou dizer qual era a livraria, mas fiquei assim um bocadinho assim, pá, isto já está num nível que eu não imaginava. Pronto, e nós muitas vezes não estamos atentos a estes detalhes que são reveladores. E esta doutrina... Portanto, já não é só expansão económica, também já é expansão política e cultural. A China não tem... A China tem também outra coisa que tem sido tradicionalmente diferente da nossa tradição, chamemos assim, imperial ocidental, e não ocidental, todos os outros impérios. É que é um império, mas é um império que se sente bem na zona dos Han. Pronto. Porque eles têm não sei quantas outras coisas à volta e foram-se expandindo e foram para a Mongólia, foram para o Tibete, mas 90 e tal % da população continua a ser chinesa. E a ideia de expansão por ocupação ou expansão por influência tipo maoísmo não é hoje o regime. É expansão por dependência económica, dependência dos circuitos de circulação de mercadorias, dependência... Quer dizer, não quer dizer que eles façam isto sempre bem. Às vezes fazem mal. Não há dúvida que estão a crescer muito rapidamente no sul global, muito rapidamente, e nem sempre corre bem, porque eles constroem muitas coisas, mas depois aquilo é má qualidade e fica mal construído e cria poucos postos de emprego locais. Portanto, não é nada que esteja aperfeiçoado à nossa moda, mas a influência tem crescido. Portanto, há agora aqui duas escolas de pensamento, se quiseres, que é a escola, só para acabar muito rapidamente, a escola Kissinger, que diz isto, temos que sair disto. Ele tem um livro muito interessante chamado Da China. E ele diz, o que nós temos é que encontrar aqui uma solução harmoniosa para não voltarmos às soluções do passado, que foram soluções em que os impérios acabam sempre por entrar em guerra. E há aquilo que ganhou alguma projeção na academia, nas discussões académicas, que é saber se isto acaba ou não na chamada Armadilha de Tucídides. A Armadilha de Tucídides é um historiador grego que escreveu um livro que é a História da Guerra do Peloponeso e que a certa altura diz que o facto de que quando há dois poderes, um dominante e outro em ascensão, a probabilidade disso acabar em guerra é sempre muito grande, porque o poder dominante percebe que vai ser ultrapassado e, por regra, não quer que isso aconteça. E recentemente houve um livro publicado sobre isso que diz que só nos últimos 500 anos houve 16 situações dessas e só 4 é que não acabaram em guerra. Guerra aberta. E, por acaso, curiosamente, a primeira de todas que não acabou em guerra, aliás, que é o primeiro desses casos dos últimos 500 anos, listado desse livro, é o poder dominante dos portugueses face ao poder em ascensão de Espanha. Não acabou em guerra porque houve um rei que juntou tudo em certa altura, mas de facto não acabou em guerra, acabou no Tratado de Tordesilhas. Portanto, mas tudo o resto, nós vemos guerras umas atrás das outras, em muitas partes do globo. E agora o problema é saber se vai ou não acontecer o mesmo com a China. Sabendo nós que a China não tem e a China de Xi Jinping e a China pós-2008 e pós aquele momento em que percebeu que o Império Americano tinha fraquezas muito fortes, começou a desenvolver as suas forças armadas para uma dimensão quase inimaginável, ao ponto de hoje ter a marinha que cresce mais depressa no mundo, começar a ter uma frota de porta-aviões, ter aviões que rivalizam com os melhores americanos e porventura até os podem ultrapassar na próxima geração, aviões de combate, não é? E mísseis hipersónicos que o Ocidente não tem ainda.